Eu só tenho uma vida pra servir, e há tantas outras vidas pra salvar. Feliz sábado, querido irmão. Feliz sábado, querida irmã. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de, antes de começar a falar e pregar, eu gostaria de falar para a irmã Elisena, que nós estamos orando por ela. O grupo de oração dela também entrou, então estamos também dando um abraço para o grupo de oração da irmã Elisena. A irmã Cleusa Custódio, a irmã Tânia Medeiros, e do canal Concerto Certo, todos que fizeram pedidos, eu já anotei, nós estaremos orando por você, tá bom? Eu espero de coração que o Senhor te visite, que o Senhor te guarde, e que a palavra de Deus conforte o teu coração. E parabéns, porque você está em casa se cuidando, e porque você vai poder ter e receber o Espírito Santo, assim como todos os irmãos aqui estão recebendo nesse momento. Sou o professor Tiago, já fui chamado de pastor mais vezes, agora é só professor ou tio para os menores, né? Ô tio! É quase um tiro, né? E é muito bom poder de vez em quando receber essas mensagens. Há um ano atrás nós criamos o Ministério Janelas justamente para poder chegar nas igrejas e trazer mensagens que falem sobre educação, conforto, família. Caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, Ministério Janelas tem um canal no YouTube. Aos poucos estou começando a colocar os sermões ali, e esse mesmo já vou roubar, e vocês podem ter certeza que vocês vão ver a sua igreja lá no canal. A gente sempre pega ali de uma maneira muito tranquila, naqueles download doido que a gente baixa, né? E a gente coloca ali para os irmãos assistirem depois, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por todos os momentos, agradecer a Deus porque eu tenho uma família que me acompanha onde eu vou, e aí já tem gente de Santa Catarina, do Paraná, de Tatuí, tudo falando assim: ô Tiagão, estou te assistindo. Família é assim. Primeiro sermão que eu preguei na minha vida, sermão de domingo à noite, tranquilo, né? Porque domingo à noite a igreja vem, se é uma igreja muito animada, vem metade dos irmãos. Você sabe, gente, eu não estou mentindo. Fui pregar domingo à noite, falei, não, para começar tá bom. Quando eu vejo, minha família é bem grande, só por parte de pai e vovó teve 13, teve 23, 13 viveram, antigamente era assim, né? E por parte de mãe, a minha outra avó teve 6, e todos quase moram em Tatuí, por causa da casa publicadora. Imagina que um contou para o outro, e quando eu cheguei, eu não tinha só uma igreja cheia, com um monte de parente olhando assim, ó. Fiquei tão calmo que no domingo à noite eu falei, feliz sábado, igreja. Pois é, que gostoso a gente poder conversar um pouquinho. Quando eu comecei a entender o que é educação adventista na minha vida, não como escola, porque quando a gente fala educação adventista a gente pensa em escola, mas quando eu comecei a entender o que é educação adventista, pelo fato de ser um ministério que nós somos e que nós fazemos, eu me dei a ideia dessa palavra chamada redenção. Segundo Ellen White, educação e redenção são no mais alto grau de compreensão a mesma coisa. Entendendo isso, eu comecei a entender que nos nossos púlpitos nós deveríamos estar mais atentos para educar do que por si pregar sermões, né, que fizesse um clamor mais de pregação, mais de educação, de aprendermos, de crescermos. Isso é muito importante. Eu gostaria de hoje conversar um pouquinho com vocês. Eu gostaria de conversar sobre o que está acontecendo. Eu não vou trazer dados porque eu não sou jornal, não tenho nem certinho na cabeça, mas eu sei que nós já estamos aí. Se já não passamos, estamos aí bem no número de 270 mil pessoas. Eu não sei qual é o tamanho dessa cidade. Quantos habitantes tem aqui? Então, nós estamos chegando a uma cidade de Praia Grande,
de brasileiros, irmãos nossos, pessoas que ou nós já pregamos o evangelho ou deveríamos ter pregado e já não chegou a tempo para eles, por causa de uma pandemia. Estamos também passando por um momento difícil, escolas, a partir de sábado que veio igreja, fechadas, e a gente começando a ter que contar com a oração dos outros agora em casa. E ao olharmos tudo isso, nós não deixamos de responder uma ou duas vezes a mesma pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? O problema é que a resposta a essa pergunta, que talvez você tenha pronta, pode não só mostrar que você não entende de fato onde está Deus, mas como você também não consegue compreender quem é Deus. Algumas respostas são perigosas, algumas respostas são temerosas. No ano de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, e provavelmente boa parte desse público aqui que é mais jovem nem vivo estava, porque quem nasceu em 2001 está com 20 anos. Em 2001, a Oprah, fazendo uma entrevista, perguntou para a filha do Billy Graham: onde está Deus na queda das Torres Gêmeas? E ela deu uma resposta que foi compartilhada por tudo naquela época, em todos os grupos de e-mail, em todas as formas. E a resposta era: você me pergunta onde está Deus, e eu pergunto, o que vocês fizeram com Deus quando vocês destruíram as Bíblias dentro das universidades e começaram a pregar a evolução? Onde estava Deus quando os Estados Unidos virou as costas de ser um país cristão para ser um país que vive as paixões da carne? E ela começou a responder de várias maneiras e várias respostas: onde está Deus? Não sei se a Oprah estava satisfeita com a resposta, mas ela parece que entendeu e ficou assim. E as pessoas falaram: que resposta! O problema é que essa resposta ela é mais indaga um Deus confuso do que um Deus real. Alguns dias atrás, agora sim, na época do fake news, das respostas dos canais, você fala: tem muito grupo chato aqui no WhatsApp, vou abrir o Telegram, vai ter o mesmo fake news. Não, eu vou abrir o Instagram, vai ter o mesmo. Vou abrir o Twitter, vixe, nem entra. O que você entrar hoje em dia, tem alguém tentando vender um negócio para você do nada. E existe um fake news cristão. O povo que sem a Bíblia aberta começa a definir ações de Deus sem de fato Ele ter agido. A foto era assim: um sambódromo, não sei se foi aqui em São Paulo, se foi lugar, a foto não dava para perceber, e um Jesus passando no meio do sambódromo. E na frase dizia assim: fizeram piada com Deus em 2020 e agora reclamam do coronavírus, E eu fico pensando, ambas as respostas acabam chegando à mesma conclusão. Quando alguém pergunta onde está Deus no meio da calamidade que nós estamos vivendo, e tudo que nós temos para responder é: você não foi bom o suficiente, nós temos duas saídas mentais para esse momento. Ou nós acreditamos que eles não são, mas nós somos bons o suficientes, como se nós não estivéssemos perdendo pastores, amigos e irmãos. Ou nós acreditamos que Deus é um Deus mimado e vingativo, que ao primeiro suor de escárnio, Ele já acaba destruindo tudo que Ele vê pela frente. Na mesma época aí de 2001, tinha um PowerPoint, eu vou explicar para os mais jovens aqui. Meus amigos adolescentes, antigamente nós não tínhamos uma página para postar nossas fotos. Então a gente mandava um e-mail com um PowerPoint. E a gente tinha que abaixar a qualidade da foto, senão não dava para mandar no e-mail. E aí a gente recebia PowerPoint sobre tudo. E um desses PowerPoints contava a história assim: o homem falou, nem Deus derruba o Titanic. Você sabe essa história? E Deus derrubou o Titanic. Os Beatles falaram, nós somos mais populares que Jesus. E Deus matou-os.
E aí terminava com a história: um grupo de jovens saíram para uma balada, e a mãe disse para uma das jovens: vai com Deus, filha. E ela falou: só se for no porta-malas, porque aqui está cheio. E ela capotou o carro, Deus matou todo mundo. E atrás do porta-malas tinha uma cartela de ovo que ficou intacta. Fontes minha cabeça, vozes da minha cabeça. E aí as pessoas tentam mostrar. Quando a calamidade acontece, se eu não consigo explicar onde está Deus, eu culpo a pessoa. Por dois motivos: ou porque eu me acho melhor do que ela, assim como os amigos de Jó fizeram com Jó. Jó perguntava: onde está Deus? E eles falavam: Jó, confessa o que você fez de errado, está aí escondidinho, Jó. Entenda, quando os amigos de Jó tiveram que pedir desculpa para Jó, eles entenderam que quem conhecia Deus era quem estava sofrendo, não quem estava por cima do sofrimento. Um outro caminho que nós seguimos quando as pessoas perguntam para nós onde está Deus, é nós queremos cair no mundo da filosofia, e a gente começa: Deus está em todos os lugares, mas Ele habita na verdade no coração das pessoas. E aí a gente enrola, faz um sermão bonito, a pessoa finge que acredita porque quer que você fique quieto, e você finge que respondeu, ela vai embora. E nesse momento você está dizendo para a pessoa: eu sei de cor o que eu li, mas talvez eu ainda não vivi. Eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos, eu pergunto para você que está em casa, no meio de tanta coisa errada, desde os meios de ações políticas até no meio de ações sociais, no meio de mentes mesquinhas, como a mesquinharia se tornou evidente nessa pandemia, seja através de pessoas mortas, no meio dessa pandemia de pensamentos e sentimentos, no meio de noites acordando com ansiedade, no meio de noites eu olhando a minha filha com 5 anos, eu falando: Senhor, ela tem asma, coloque sua mão, porque eu e minha esposa trabalhamos na escola, ela não pode assistir aula em casa, eu tenho que levar ela. No meio de toda essa angústia, meu querido irmão, onde está Deus? Eu aprendi, e eu quero passar para vocês que não há resposta, porque você só sabe onde está quem você controla. Você sabe onde está seu filho até ele fazer 10 anos, 12, 18 no máximo, se você for um pai muito ninja. Quando ele vai para a faculdade, você não sabe se ele está realmente na aula, se ele está lá comendo uma coxinha, matando aula. Na escola te ligam, né? Ó, teu filho pulou no muro. Você só sabe onde está quem você controla. Como que eu vou responder onde está um Deus que eu não tenho controle? E ainda bem que eu não tenho esse controle. E por mais que as vertentes hoje em dia, as cristãs, tentem demonstrar que você tem controle. Deus não respondeu a tua oração? Não respondeu porque você não orou o suficiente. Então quer dizer que eu posso controlar Deus se eu orar o suficiente? E se Ele não quiser simplesmente responder minha oração? Existe uma passagem bíblica que demonstra bem qual é a resposta quando nós não conseguimos enxergar Deus no meio das coisas ruins que acontecem no mundo. E eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Se os nossos amigos que passam a passagem não conseguir acompanhar assim, porque eu vou ler Lucas 10 de forma bem jogadinha até chegar na parábola do bom samaritano, então fiquem tranquilos, tá? Lucas capítulo 10, Cristo começa fazendo uma convocação. Então Lucas capítulo 10 começa dizendo assim, vamos lá comigo, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e enviou de 2 em 2 para o que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Verso 2. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de... Alguém aqui já viu o cordeiro? Eu sou Tiago Cordeiro, mas não é esse cordeiro que a Bíblia está falando, que esse daqui é ruim. Mas tem um animal mais bobo no mundo do que o cordeiro. O cordeiro é tão bobo que se você não calcular a comida, o tanto de comida que ele come até virar a barriga para cima e nem conseguirem desvirar o bichinho. Porque nem controle da apetite dele ele tem. Por isso que nós somos cordeirinho de Jesus. Já viu crente comendo? Já viu, né? Junta a panela de igreja, é uma coisa linda. Você olha assim e fala assim, o irmãozinho novo fala, nossa, tem muita comida, vocês vão desperdiçar. Aí aparece a irmãzinha, a irmãzinha mais velha, ela faz assim, ó. Que foi, irmã? Não vai dar não. Irmã, eu pesquisei na internet que para cada pessoa 300 gramas de arroz dá. Você já cozinhou para crente? Nós somos ovelhinhas de Jesus, mas tem mais comparação, não é só o fato de comer não. A ovelha não sabe para onde vai, e se não é um pastor dando umas cajadadas nela, ela não entende para onde está indo. E se o rebanho inteiro for para um precipício, ela fala, se o rebanho está indo, eu vou. E ela vai. E quando falta 1 metro, ela vê o buraco, mas ele pulou, eu vou pular também. E ela pula. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. E tudo que o pastor quer é que a sua ovelha fique longe dos lobos. Mas Jesus, quando chama os 70, fala, eis que eu vou enviar vocês como ovelha para o meio dos lobos. Se você continuar seguindo o que Jesus está falando, ele começa a fazer uma série de advertências para todo aquele que escolher ser pregador, a dificuldade que é pregar o Evangelho. Falou, vai ser difícil, vocês vão ser perseguidos. E aí Cristo, já imaginando que as cidades fariam com ele, ele começa do verso 13 até o verso 16, fazer um monte de ais para as cidades. Ai de você, meus filhinhos estão indo aí. Mas no verso 17, Lucas 10, verso 17, acontece aquilo que todo pregador já sentiu uma vez na vida. Olha o que acontece. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles foram como lobos para os cordeiros. O que eles precisavam aprender é que Cristo não precisaria estar ali para eles serem pastoreados e protegidos dos seus lobos. E eles começaram a entender que proximidade de Deus não é uma questão física. Proximidade de Deus não é uma questão de estar geográfica, de estar perto ou não. Mas proximidade de Deus tem a ver com estar dentro de seus planos. Proximidade de Deus tem a ver com estar dentro da vontade de Deus. E uma vez que Deus falou, ide, mesmo que vai ser difícil, eles não voltam tristes, eles voltam cheios de alegria, falando, Senhor, em teu nome até os demônios calam a boca. E não tem bicho mais fofoqueiro que o demônio. Então se você gosta de fofoca, meu irmão, olha que interessante. Jesus olha para eles e fala assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Alguns de nós, quando fazemos estudo bíblico, usamos essa passagem para falar da forma que Satanás foi expulso do céu. Mas o que Cristo está dizendo ali, não era do passado, mas era do presente. Ele viu, porque aonde eles estavam, Cristo também estava. Ele via Satanás furioso, porque a mensagem de salvação estava sendo estreada pelo mundo, em um mundo preso no caos, onde a média de vida era extremamente baixa, porque nem noções básicas de higiene ainda se tinham. No mundo no meio do caos, porque governantes viviam para si, parece alguma coisa? Brigavam entre si, guerreavam entre si, mas não era pelo povo.
era só para saber quem tiraria mais do seu povo. Eu sei que parece alguma coisa que você está vendo. Nesse meio de caos, de doenças mil, de lepras que surgiam por todos os cantos. Entendo, os judeus tinham uma regra para a lepra. Os pagãos não tinham essa regra para a lepra. Às vezes, dentro das cidades dos pagãos, os leprosos viviam com os pagãos e eles não sabiam como controlar as suas mortalidades. Era uma coisa terrível. De repente, no meio do caos, alguém em nome de Cristo falava: eu sei onde Ele está. Ele está comigo. Eu sei onde Ele está. Ele está comigo e me deu a responsabilidade de dizer isso para você, que assim como Ele está comigo, Ele também pode estar com você. Cristo ainda corrige eles no verso 20. Diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. Não se alegre porque o diabo está fazendo bem ou está fazendo mal para alguém. E sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não se alegre porque você viu o pecador aceitando a Jesus. Não se alegre pelo número de batismos que o seu evento fez. Não se alegre se muitos ou poucos frutos saíram do seu trabalho, mas alegre-se que a partir da hora que você faz a minha vontade, você é tão cidadão do céu quanto eu. É isso que Cristo estava dizendo. Quando Cristo fala sobre o reino, principalmente no Evangelho de Mateus, Ele fala de duas formas: como está chegando e como já chegou. E a explicação teológica por isso não poderia ser mais linda. O reino dos céus já chega para aqueles que o aceitam, porque nós já vivemos os prazeres de estar perto daquele que nós amamos. Mas o reino do céu ainda vai chegar, porque ainda não sentimos nem um pouquinho das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Para fazer entendido tudo isso, o nosso Salvador resolveu então contar uma parábola para os nossos amigos. Lucas verso 25, e agora vou ler completamente seguido para vocês. Lucas do verso 25 até o verso 36, 37. Jesus começa a dizer assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: respondeste corretamente, certo, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é meu próximo? E eu vou parar por aqui, depois nós continuamos o verso 30. Havia um costume entre os judeus que o próximo era só o que não era pecador. Porque entre os judeus, o povo judeu não era pecador e o mundo era pecador. Parece ser uma coisa assustadoramente ridícula, mas às vezes nós agimos assim. Quando eu respondo para uma pergunta: onde está Deus? Eu falo: vocês abandonaram Deus, agora não chora? Eu estou falando isso porque eu o abandono constantemente, e constantemente eu busco sua graça dizendo: Senhor, perdoa pelo que eu sou. Ou qual pai não exagerou na dose quando falou com seu filho? Ou qual marido esqueceu de dar a atenção que deveria dar para sua esposa? Ou qual pessoa, vivendo a vida que vive, não esqueceu de em algum momento conversar com o único que pode fazer algo por ele? Qual de nós não somos pecadores em nossa natureza, em cada grama de nosso peso? Qual de nós não somos pecadores? Quando a pergunta onde está Deus é respondida diretamente como: Ele está porque você não está com Ele, significa que de fato Ele pode até estar, mas nós não estamos. Verso 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muito ferimento.
retiraram-se deixando o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus olhou e falou: que bom que você entendeu, vai e procede de igual modo. A parábola dos bons samaritanos é pregada a maioria das vezes em momentos de adra, em momentos de ajuda e de auxílio ao próximo. Mas a palavra do samaritano não está querendo se referir diretamente ao auxílio ao pobre, mas está querendo falar sobre entrega. A parábola do samaritano é a resposta onde está Deus na calamidade. Vamos lá, relembrar comigo? Um homem descia para Jerusalém, é isso que a história fala? E aí quando ele descia, o que aconteceu? Os salteadores foram, bateram, destruíram ele, deixaram ele acabado, semi-morto. Na parábola, quem é o salteador? Quem é o salteador na parábola? Bem, aquele que vem no mundo para destruir, para tirar a vida e para tirar tudo que lhe pertence, sendo que foi Deus que te deu, é o inimigo de Deus. Nós sabemos disso. E ali vem o primeiro crente passando. Eis que um judeu, sacerdote, que é o mais bem visto ali, o primeiro ancião, o sacerdote era o pastor, né? O pastor da igreja estava passando, o pastor Tiaguinho descendo ali, feliz da vida porque além de pastor tem o nome Cordeiro, olha que coisa linda, estava descendo ali me achando, e eu vejo alguém destruído pelo inimigo salteador, e ao ver fala assim: puxa vida, eu tenho comissão hoje, se eu não tivesse comissão da igreja, eu ajudaria alguém que foi assaltado pelo inimigo. Olha, quem sabe na volta se você tiver aí eu não te ajudo, porque comissão é coisa séria. Os irmãos pegam no meu pé, e foi embora. Eis que um levita, o levita é o adventista do 7º dia, aliás profeticamente nós somos os levitas da era atual. E eis que um levita estava passando, e o levita já estava assim, andando e cantando: eu sou Caleb, oba, hoje tem projeto Caleb, vou fazer buzine para Jesus. E ele está descendo, o espírito feliz, e de repente ele olha alguém pelo qual o assaltante desse mundo destruiu. E ao olhar para esse homem, ele fala: poxa vida, se eu não tivesse missão Caleb para fazer, as minhas férias no topo, eu ajudaria esse homem. Eu ajudaria a curar as feridas que o grande ladrão desse mundo fez. Mas como eu tenho algo para fazer, quem sabe na volta eu posso ajudar. Mas na história aparece um terceiro. Esse terceiro é alguém que é odiado pelo sacerdote e odiado pelo levita. Quem é esse terceiro? Aí você fala: o bom samaritano. E a maioria de nós, quando eu pergunto quem é o bom samaritano, vai falar: somos nós. Vamos rever para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando para um público judeu, e disse: os judeus, acreditando ter a salvação em suas mãos, nada puderam fazer para aquele homem. Mas aquele rejeitado entre os judeus conseguiu descer,
passar bálsamo em suas feridas e o curar. Deixa eu fazer uma pergunta, vou perguntar na internet aqui, você consegue salvar alguém? Consegue? Você consegue salvar alguém? A salvação vem exclusivamente de quem? A salvação vem exclusivamente de Cristo. Ele é a pedra de esquina, Ele é aquele que todos viram e de não fizeram caso. Ele é o servo sofredor ali de Isaías 53 e que se torna o salvador do mundo graças ao ponto dele ser o servo sofredor. É a ele que a Deus agradou moê-lo, mas mesmo assim agradou mais ainda salvá-lo, os seus filhos. É ele que é o samaritano rejeitado, que desce, cura as feridas, coloca no lombo e leva. E quem somos nós? Eu espero que não sejamos sacerdotes e levitas ainda. Nessa história, quem somos nós? Nos últimos versos fala que aquele que foi rejeitado salva o homem que foi espancado pelo grande assaltador do mundo. Ele leva esse homem até onde? A um hospedeiro, e ele faz uma promessa a esse hospedeiro. Sabe quem é você na história do bom samaritano? Você é o hospedeiro. É a responsabilidade nossa cuidar daquele que está machucado, que está ferido, mas que graças a Deus já foi resgatado pelo bom samaritano chamado Cristo Jesus. Mas Jesus não era samaritano, mas era rejeitado comum. É a nossa responsabilidade cuidar das feridas desse mundo enquanto ele não volta. Olha a conversa do Salvador para o hospedeiro. Estou colocando ele sobre seus cuidados. Estou te dando uma quantia. Cuide dele para mim. Mas pastor Tiago, você me disse que essa história responderia quando alguém me pergunta onde está Deus. Quando nós estamos prontos a ser hospedeiros de Cristo Jesus e acolher as pessoas que esse mundo precisa, quando nós deixamos de ser espectadores do sofrimento e somos auxiliadores, quando no nosso coração há espaço para morar aqueles que Cristo trouxe sofrendo para dentro da igreja, para dentro de nossas vidas, para dentro das ruas, quando nós nos tornamos importantes de fato e em ação com as pessoas, ao invés delas olharem e perguntarem onde está Deus, lembra que eu falei, essa resposta não existe porque eu não controlo, elas olharão para mim e falarão: eu sei onde está Deus, e você é Ele, porque quando eu olho para você, eu vejo o meu Salvador. Nesse momento, nós fazemos parte da imagem do bom samaritano, nesse momento, porque nós deixamos de usar a salvação que não é nossa, para usar a salvação que é de Cristo. Por isso que nós somos os hospedeiros. E eu sei o que você está pensando, não leio mente não, tá? Mas eu fiz essa pergunta quando eu estudei esse sermão. Senhor, são 260 mil mortos, eu estou falando de uma pandemia, e assim como o nome da moda, mas Senhor, e o câncer, e a AIDS, e as pessoas que estão com fome na rua, Senhor, eu não consigo cuidar de tanta gente, porque é muito cansativo. Já é cansativo cuidar dos nossos. Eu sei que eu estou falando para o primeiro ancião, para ancião aí, né? Chega no final do ano, você fala assim: ah, amor, você não, se eu vou aceitar cargo esse ano, porque é cansativo. E sobre isso, o diálogo não acaba sobre toma um dinheiro. Olha a palavra que Cristo faz para o hospedeiro. Quem é você?
na história do bom samaritano? Do hospedeiro. Cristo olha para ele e fala assim: estou te trazendo um ferido, ok? Toma um dinheiro, cuida dele, e se algo faltar, e se você precisar se desgastar mais, se você perder mais do que ganhar nesse ato de cuidar de quem eu curo, fique tranquilo que eu estou voltando, e quando voltar, eu te lhe retribuirei. Ontem à noite, era 6:30 da noite, eu estava no colégio ainda. Fui apresentar o colégio para uma mulher, era 4 horas da tarde. E, inclusive, disse que estaria assistindo o culto de vocês. E eu não sabia, eu apresentei o colégio inteiro, mostrei cada parte. Quando eu sentei com ela ainda cedo, ela falou assim: você não sabe, mas eu já conheço muito bem o colégio. Eu assisto ao Novo Tempo. E já fui adventista. Ela era uma ferida trazida por Cristo. Sofreu um relacionamento abusivo. Criou sozinho os seus filhos. E quando ela chegou no hospedeiro para receber a continuidade do bálsamo que Cristo já começou a passar por ela, a receber o cuidado para que ele estivesse em pé até que o bom samaritano voltasse, em vez de receber isso, ela recebeu sal no lugar de bálsamo. Eu sei que você está aqui para arranjar homem. Você tem cara de ser do tipo de pessoa que vai querer um homem casado e outras coisas do tipo. É por isso que as pessoas ainda se perguntam: onde está? Onde está Deus? Porque a calamidade, ela vai continuar existindo. Porque o mundo não age hoje como se Deus tomasse conta de cada centímetro dele, porque você só pode tomar conta daquilo que é obediente a você. Nem você que já aceitou a Cristo é obediente a todo o tempo. Acontece que desde que o mundo conheceu o pecado, o mundo perdeu sua prazo de validade ali. E nós estamos vivendo um mundo que apodrece a cada dia mais e que não terá freio até que ele volte. Mas enquanto ele não volta, ele resgata os seus e pede à sua igreja: por favor, estenda o meu abraço a eles, estenda o meu amor a eles, cuide deles por mim, para que eles não perguntem onde eu estou, mas no lugar disso eles vejam a mim em vocês. Eu não sei onde está Deus, mas por ser onipresente, eu espero que Ele esteja aqui. E eu não consigo entender que Ele não esteja em algum lugar, ao menos que eu não queira que Ele esteja. Então eu oro a Deus, que quando alguém perguntar onde está Deus, abra os seus olhos da fé e veja Deus habitando ao seu lado e a cada um de nós. Não é na casa de Deus que Deus habita. Ele disse à mulher no poço de Samaria: e tem chegado a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito. Então, se o Espírito Santo não habita em ti, as pessoas continuarão perguntando para você: onde está Deus? A minha oração no final desse sermão é que eles encontrem nós, porque Deus nos chama, e que quando Ele voltar, a gente possa voltar maravilhado e feliz e falando: Senhor, em Teu nome, até os demônios ficam quietos. Em Teu nome, até as doenças cessam. Em Teu nome, até o luto se torna em esperança. Que quando Ele voltar, nós possamos receber a recompensa do bom samaritano que cura a ferida daqueles que o diabo destruiu. Que o Senhor esteja conosco. Amém. Eu gostaria de chamar agora, eu queria fazer um exercício com você em casa. Egli, pode vir aqui. Deixa eu falar, eu vou seguindo sempre aqui ao vivo, quando as pessoas vão falando, eu vou respondendo.
E as pessoas ficaram muito emocionadas com o hino Volta que você cantou. E eu sei o hino que você vai cantar agora, e é um hino muito bonito. Eu quero que você ore para Deus agora. Eu não quero que você ore sobre os seus problemas. Deus sabe já. Vamos parar de transformar o cristianismo num eunismo, né? Não é sobre Cristo. Parece que o negócio se tornou sobre eu. Eu quero que você fale assim: Senhor, o que eu ainda preciso fazer para que as pessoas encontrem Cristo em mim? Enquanto ele canta, faça essa oração. Eu só vou encerrar depois da oração, para que Deus responda as nossas preces sobre isso. Me sinto cansado, ferido, nem sei por que eu não caí. De onde a força vem pra mim? Joelhos dobrados sustentam meus braços quando eu nem posso mais lutar. Sinto que alguém está a orar. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui, não sei onde nem quem estão orando por mim. Às vezes, sozinho, eu choro baixinho, quando nem posso caminhar. Mas de repente estou a andar. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui, não sei onde nem quem estão orando por mim. E se o mal me alcançar, e se a dor me assaltar, só me deixe sentir que alguém ora por mim. Amém. No meio da maior escuridão, a gente talvez não consiga enxergar onde está Deus. Mas para quem conhece a luz, foi dada a ordem de entregar a luz. E quando nós a entregamos, as pessoas conseguem voltar a ver. Nós somos aonde Deus está, e Deus está aonde nós estamos. Que Deus nos abençoe e continue nos guardando para que isso cumpra em nossas vidas. Vamos orar?
Senhor, obrigado por essa mensagem que nós ouvimos. Não a minha, a do Senhor. Obrigado por esse hino, Pai. Não cantado pelo Regle, mas dito pelo Senhor. Porque nada que presta nesse mundo, Pai, nós fazemos por nós mesmos. Nada que é bom, nós fazemos por nossa boa vontade. E é por isso, Pai, que enquanto nós continuarmos com uma mente egoísta, com uma mente pequena, as pessoas não saberão onde está o Senhor. Mas quando nós deixarmos o Senhor se levantar, quando nós deixarmos o eu morrer, mas para que Cristo viva em nós, as pessoas não apenas terão certeza onde Deus está, mas irão até nós para que nós possamos ajudar a curar as feridas que esse mundo terrível colocou em suas vidas. Existem mais de 270 mil pessoas enlutadas nesse momento nesse país, Senhor, por causa de uma única doença. Que nós possamos olhar nos olhos delas e falar: há uma esperança, porque o Deus que eu conheço tem em suas mãos a chave da ressurreição. E se seu Filho ressuscitou, e que com ele outros 500 se levantaram, é porque quando ele voltar, aquele a quem ele chamar também estará em pé nesse grande dia. Que nossos lábios estejam esperanças, que em nossa vida haja ação, e que em nosso coração habite somente o Senhor, em nome de Jesus, amém.